Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Ciquetlon. O assunto mais pedido aqui no canal, né, para eu fazer um vídeo, e é um assunto que eu faço, acerca do qual faço o vídeo com uma tristeza enorme, uma tristeza profunda, é o estado de saúde do nosso querido Pelé. Olha, eu tenho muitos arrependimentos na vida, certo? Um deles é ter falado muito mal do Pelé e criticado muito o Pelé. Isso foi uma coisa muito errada que eu já fiz, certo? E que eu jamais voltarei a fazer, né? O Pelé foi uma figura que talvez tenha sido o nome brasileiro mais famoso e notável no mundo. Andy Warhol, que era um pilantra, mas que entendia muito bem de divulgação de imagem, dizia: Pelé, ele será lembrado ainda no mundo por 15 séculos. 15 séculos. Inúmeros brasileiros que estiveram em problema ao redor do globo, como por exemplo o Roberto Cabrini na cobertura da guerra do Afeganistão, tiveram a sua vida salva pela intercessão do Pelé. Digam o que quiserem, mas ele nunca deixou de prestar serviços ao seu país. Ele nunca deixou de prestar serviço ao seu país. E em muitos momentos ele foi um símbolo da alegria nacional. Uma coisa que nós devemos ter muito cuidado em fazer é em atacar figuras que se tornaram, que são símbolos pátrios. Figuras que são símbolos pátrios. O Pelé se tornou um símbolo pátrio tanto quanto a seleção brasileira e a camisa da seleção. São a única coisa, eu acho que hoje, os únicos símbolos hoje em dia que podem servir de nesse momento, de um referencial mínimo de unidade nacional no Brasil, neste momento de declínio vergonhoso em que a nossa nação está. E no momento em que você tenta diminuir alguma dessas figuras que se tornaram símbolos pátrios do Brasil, né, querendo ou não, se tornaram algo indissociável da memória coletiva do Brasil, né, e da representação brasileira no mundo, você corre o risco de cortar o elo das pessoas com o seu passado. Agora, o Pelé é alguém que nunca vão conseguir destruir, ao menos na sua memória, na memória das pessoas e na memória do povo. E já tentaram. Eles conseguiram fazer o Pelé, por muita gente, ser odiado. Certo? A esquerda tentou muito fazer o seguinte, porque a esquerda sempre teve ódio ao Pelé. Porque o Pelé era uma figura que legitimava tudo aquilo de que a esquerda não gostava. Né? Não só a ditadura, como também ele foi ministro Fernando Henrique Cardoso, que a esquerda, muito injustamente, diga-se de passagem, odiava. E qualquer coisa errada que o Pelé fizesse era
usada pela mídia esquerdista como uma tentativa de desmerecê-lo. Eles caçaram muito podre do Pelé, reviraram a vida do Pelé de alto a baixo para encontrar coisas problemáticas. E eles conseguiram fazer o Pelé ser odiado. Conseguiram fazer o Pelé ser odiado. Mas não conseguiram fazer o Pelé ser esquecido. Como foi, por exemplo, como eles fizeram, por exemplo, com o Mequinho. Como fizeram com o Fittipaldi. Porque o Pelé era alguém, naquele momento, grande. Naquele momento não, para a história, eu acho que grande demais. Que foi alguém grande que acabou, de certa maneira, sofrendo muito porque não estava preparado para a proporção que o seu fenômeno atingiu. Por exemplo, muitas vezes ele já foi roubado por inúmeros dos seus, por empresários seus, por assessores, né? Uma coisa que abalou muito a vida do Pelé foi aquele casamento com a Círia Nascimento. A Círia Nascimento quebrou o Pelé, de novo, mais uma vez. O Pelé alugou estádios para alavancar a carreira gospel da Círia Nascimento. Ele alugou estádios. Que era uma mulher que não sabia cantar. Parece aquela cena do Cidadão Kane, né? Era uma pessoa que não sabia cantar de jeito nenhum, né? Foi a mesma situação lá no filme Cidadão Kane, né? Ele tentou alugar estádios para alavancar a carreira de uma esposa que não era uma boa cantora, né? E olha que no Brasil a música gospel, ela é um caça-níqueis. É uma quantidade de dinheiro enorme que corre no meio desse pessoal aí, porque evangélico tem que ao menos passar às pessoas a imagem de que ouve música gospel. Então, você pode notar, quando eles estão ouvindo música gospel, tem que ser em um volume alto, eles cantam isso na frente das pessoas. Para quê? Para as pessoas saberem, para ele passar às pessoas aquela imagem de evangélico exemplar. Ainda que eu pessoalmente acredite que uma grande parte deles não goste disso. Aliás, se vocês tiverem bons exemplos de música gospel, avisem-nos, né? Outra coisa que também prejudicou muito Pelé foi a demora em reconhecer uma das filhas que ele teve fora do casamento. Isso a esquerda também explorou bastante para atacar o Pelé. Ainda que, na verdade, tenha havido, o que houve na realidade foi um conflito ali entre as duas partes, ocasionado porque, querendo ou não, parece que o marido da mulher cresceu os olhos demais, né? Em cima do dinheiro do sogro. Aí criou-se um conflito desproporcional, e isso aí foi outra coisa que também ajudou a queimar o Pelé, junto com esse episódio da Círia Nascimento. Isso fez com que o Pelé fosse muito odiado. Isso a esquerda conseguiu, mas agora, esquecido, não conseguiram fazer. Aliás, só teve duas pessoas que a esquerda não conseguiu cancelar de jeito nenhum. Não conseguiu fazer com que eles fossem sequer odiados.
que o Pelé, eles conseguiram, eu acho que 30% das pessoas o odiassem, certo? Agora, com dois eles nunca conseguiram isso. Roberto Carlos, a esquerda tentou muito, mas muito mesmo, cancelar o Roberto Carlos. Aliás, o Roberto Carlos tem uma quantidade, o que ele tem de podres é algo que não está no gibi, certo? O que o Roberto Carlos tem de podre é um negócio que não está no gibi, certo? Inclusive, ele é extremamente, o Roberto Carlos, ele é conhecido, né, por ser extremamente frívolo nos processos dele. Ele uma vez processou uma pessoa porque tinha um salão Roberto Carlos, né? E o nome do sujeito era Roberto Carlos. Roberto Carlos foi e processou o sujeito, no interior da Paraíba, né? E ainda assim a esquerda não conseguiu cancelar o Roberto Carlos. E o outro foi o Silvio Santos. A esquerda tentou muito cancelar o Silvio Santos, mas esse aí não conseguiu de jeito nenhum, né? Primeiro porque o Silvio Santos é um sujeito que não tem podres, certo? Eles estão tentando nesse momento, fizeram aí uma série falando mal do Silvio Santos, mas não dá. O Silvio Santos quase não tem podres, né? Que o Silvio Santos não tem coisas muito problemáticas para o povo querer explorar. Não adianta, certo? É por isso que ele escapou, né? E a outra é porque o Silvio Santos é alguém muito protegido por uma série de conexões, mas não vamos falar disso aqui. Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos, né? Pelé, se você estiver vendo o vídeo, um abraço, viu? Estamos rezando todos por você. Todo mundo aqui ofereça uma Ave Maria pela recuperação do Pelé. Pois um forte abraço a todos e até logo. Abraço, Pelé.